Eu decidi gravar esse vídeo porque com certeza muitos já sabem que eu escrevi livros, tanto que eu tenho uma playlist no meu canal só sobre resenhas desses livros e explicações, book trailers, enfim, vídeos específicos sobre os livros que eu já escrevi. E eu creio que muitos que assistem vídeos do meu canal ainda não sabem que eu escrevi esses livros, estão sabendo agora, e outros que futuramente assistirem esse vídeo saberão a partir do momento que eu assistirem. Então, se você quiser assistir, se você quiser ler um desses livros ou mais, eu deixarei o link aqui na descrição com a página do Clube de Autores, de onde você poderá comprar esses livros. Mas por que eu não escrevi mais? O último livro que eu escrevi, o primeiro livro que eu escrevi foi em 2011, que é o Espelho Côncavo, e aí eu fui escrevendo uma média de 2 livros por ano até, salvo engano, 2019. Se não me engano, o último livro que eu publiquei foi em 2019, que é o Restauração Completa. E por que eu não escrevi mais livros depois de Restauração Completa? Obviamente que o principal motivo é a pandemia do coronavírus, porque por causa da pandemia eu passei a trabalhar em dia sim, dia não, em horário reduzido. Por isso ficou muito difícil de eu escrever, de eu conseguir tempo para escrever livros, ainda por cima com revezamento. Então ficou muito difícil de escrever. Eu cheguei até a começar a escrever, por isso que eu deixaria, como eu acredito que eu não acho mais nenhuma possibilidade de eu levar esse livro adiante. Se eu voltar a escrever um dia, será num cenário pós-pandemia, porque sem mencionar o período da pandemia em si, porque foi um período muito difícil, onde tivemos muitas perdas. Até o momento quase 660 mil pessoas no Brasil morreram dessa doença. Então, principalmente pessoas que de grupos de risco como obesos, idosos, pessoas com diabetes, pessoas com algum problema cardíaco e outros problemas de saúde que afetam a imunidade. Então, em meus livros, quem tem acompanhado os meus livros sabe que são histórias que com personagens semelhantes. Eu escrevi 16 livros até 2019, entre 2011 e 2019, e praticamente todos os livros têm, a cada livro entra personagens novos, obviamente, mas personagens dos livros anteriores sempre acabam aparecendo nos livros seguintes. Então eu quero contar aqui como eu acredito que eu não levarei mais adiante o livro que eu estava programando para publicar, o 17º livro no caso. Eu cheguei, se eu não me engano, ao 3º capítulo desse livro. Depois eu parei, porque realmente ficou muito, devido ao revezamento no meu local de trabalho, dias alternados de trabalho, jornada reduzida, então ficou muito difícil continuar a escrever esse livro. Então eu quero aqui explicar como seria essa história. Já que eu não escreverei mais esse livro, eu quero aqui explicar, dar um spoiler de como seria esse livro, de como seria essa história. E obviamente
por ser um livro com conteúdo muito pesado, muito sombrio, eu diria até macabro, levar uma obra dessas adiante no contexto de pandemia, onde muitas pessoas ainda estão chorando por seus entes queridos, e outras pessoas que já tiveram a doença ainda têm sequelas dessa doença. Então seria muito temerário publicar essa obra na maneira com que eu pretendia publicar. Então eu quero relatar aqui, dar um spoiler de como seria esse livro, e já que eu não pretendo mais escrevê-lo. A personagem principal desse livro seria a personagem, deixa eu só me lembrar aqui, espera só um pouquinho. Lembrei. A Bibi Garofani, do livro O Futuro de Bons Ventos, que ela é mencionada em livros anteriores, mas acaba se tornando personagem principal no livro O Futuro de Bons Ventos. E esse 17º livro, caso fosse publicado, ele começaria no The Sand, que ocorreu em 3 estádios, em 2 cidades e 3 estádios brasileiros, no começo de 2020. Acredito que foi a maior cruzada missionária da história do Brasil, o tanto de gente que foi mobilizada, e muitos se converteram, muitos foram chamados à obra missionária. E logo depois, no dia 17 de março de 2020, salvo engano, foi decretada a pandemia, em virtude do aumento catastrófico de casos em vários países do mundo, principalmente na China e na Europa. E o Brasil já tinha casos de pessoas, enfim, foi decretada, a Organização Mundial de Saúde decretou a pandemia. Então, como essa história se desenrolaria se eu publicasse esse 17º livro? A Bibi Garofani, ela, durante o The Sand, ela teve uma revelação a respeito do vírus, da Covid-19, de que ele se espalharia pelo mundo, que as pessoas passariam a andar de máscara, com medo de pegarem a doença, pessoas que ficariam trancadas dentro de suas casas, enfim. Eu creio que além do contexto pandêmico, haveria o problema das igrejas que não acreditam em revelação, das igrejas cessacionistas, denominações que pregam o cessacionismo, de que não existe mais revelação, não existe mais dons de profecia, de revelação, que toda a profecia, toda a revelação está contida na Bíblia, que depois do período apostólico não houve mais nada nesse sentido. E eu, como sou pentecostal da Assembleia de Deus, eu defendo que ainda existe revelação, ainda existe profecia, e como a personagem Bibi Garofani era presbiteriana, então ela entraria em choque com o pastor da igreja por causa disso. Então seria um problema que acabaria dando um certo estresse naqueles que defendem, naqueles cristãos evangélicos que defendem o cessacionismo. Então haveria um choque entre igrejas por causa desse livro. E também acho que a partir do 4º capítulo desse 17º livro, aí não, antes de chegar aí, no 2º capítulo, se eu não me engano, ocorre um acampamento. No segundo capítulo, no 3º, não lembro exatamente. Só sei que entre o 2º e o 3º capítulo ocorre um acampamento unindo pessoas de 3 denominações, dos personagens dos livros anteriores. Como eu já disse, a cada livro aparece personagens dos livros anteriores, além dos personagens novos. Então, esse 17º livro teria personagens de todos os livros anteriores, menos a Denise Velasquez, que acabaria morrendo
num atentado. No livro... deixa eu ver... no livro Olhos Biônicos, se você for lá no livro Olhos Biônicos, a Denise Velasquez e o marido dela, o Alfonso Velasquez, morrem num atentado na Índia, durante uma obra missionária na Índia. Eles acabam sendo atacados por extremistas e acabam sendo assassinados. E então, eles, com exceção deles, todos os demais personagens dos livros anteriores acabam aparecendo nesse acampamento, no 17º livro. E nesse acampamento, a Bibi Gaffney arma todo um esquema de máscara, de distanciamento social, como se já a pandemia já tivesse chegado no Brasil. A pandemia, em fevereiro de 2020, a pandemia ainda estava se espalhando pelo mundo, ainda não tinha chegado ao Brasil. E então, nesse acampamento ocorre toda uma explicação a respeito da pandemia, do coronavírus, Covid-19, tudo como é a doença, as formas de contágio, como prevenir e tudo mais. Então houve uma espécie de treinamento nesse acampamento para quando a doença chegasse ao Brasil. Então, aí a própria família da Bibi Gaffney acabou brigando com ela, parte da família dela acabou brigando com ela, houve uma divisão na família, uns ficaram do lado dela, outros ficaram contra. Ela foi chamada de louca. Então a Bibi Gaffney foi chamada de louca. O próprio pastor da igreja dela estava quase disciplinando a Bibi Gaffney por causa disso. Só que aí, se eu continuasse a escrever a obra, né, se eu entrasse mesmo no período da pandemia, que começou, como nós sabemos, dia 17 de março de 2020, metade dos meus personagens acabaria morrendo, quase metade. Por exemplo, a Cinema Mendes, que tinha um problema de obesidade, com certeza acabaria morrendo. O Gabriel Smith, o irmão da Rafaela Smith, que tinha problema de diabetes, também acabaria morrendo, ou no mínimo ficaria com sequelas gravíssimas. E o Norman Thompson, pai da Hilary Thompson, da série lá do Desafio da Família Thompson, também acabaria morrendo por ter problema de uma obesidade, uma ligeira obesidade. Enfim, vários personagens acabariam morrendo da doença. Então seria um livro extremamente triste, uma obra extremamente trágica, macabra até. E no contexto, como a pandemia já diminuiu no Brasil, tanto que aqui no Brasil, boa parte do país já deixou as máscaras de lado, só usa máscaras nos serviços de saúde, no transporte público. Então, mas mesmo assim, a doença já está voltando com força total no Oriente Médio e na Europa. Então existe a possibilidade de nos próximos meses a doença voltar ao Brasil, e aí depois ter que tirar a máscara da gaveta, voltar a usar, enfim. Mas, ou seja, a pandemia ainda não acabou. Então trazer uma obra como essa, com esse conteúdo, um monte de gente morrendo, pessoal tudo trancado dentro de casa, recebendo notícia de fulano tal, gente morrendo, principalmente entre o final de 2020 e abril de 2021 foi, acho que, o pior mês da pandemia no Brasil, onde morreu mais pessoas. Então seria um livro extremamente trágico, extremamente sombrio, macabro, e por isso que eu decidi não levar adiante essa obra, primeiramente por falta de tempo mesmo, né? Por falta de condições, de disponibilidade, e agora que eu tenho tempo disponível, eu quero
Deus tem falado muito ao meu coração para investir mais no meu canal no YouTube. Então, já que eu parei de escrever, o que eu devo fazer agora? Então, Deus tem falado muito ao meu coração para investir mais no meu canal no YouTube, para evangelismo nas redes sociais, para pregar o evangelho nas redes sociais. E para que não fique apenas nas minhas palavras, eu queria deixar aqui 2 textos bíblicos para nossa reflexão, que está na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se os meus livros estão lá, para quem quiser comprar, mas chegou a hora de eu simplesmente parar de escrever livros e investir em outras áreas. Investir no meu canal no YouTube, investir nas redes sociais. E também quero deixar aqui o que o apóstolo Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sua doutrina, mas, tendo comichão dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofres aflições, fazes obras de evangelista, cumpre o teu ministério. Então, devemos sim continuar adiante com a obra de Deus. Pregar o evangelho não é uma opção, é uma obrigação. Devemos continuar com essa obra. Cada um com sua capacidade, cada um com seu dom, com sua habilidade, com sua vocação, cada um na sua área de atuação, mas pregar o evangelho é algo que todos nós devemos fazer. Então, orem por mim para que Deus me ajude nesse sentido, que se realmente não for a vontade de Deus que eu continue escrevendo livros, que eu possa melhorar cada vez mais em outras atividades missionárias, especialmente no meu canal no YouTube e minhas atividades nas redes sociais. E se esse livro fez diferença na sua vida de alguma maneira, curte esse vídeo, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no meu canal, que Deus abençoe e desenvolva cada vez mais do que Deus deu.